Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 11 de Tishrei. Estamos nos aproximando mais do final da Carta Sagrada de número 20, na qual o Alter Rebbe estava nos elaborando o assunto da criação ex nihilo, criação de algo do nada, que isso é uma propriedade única do Criador, apenas Deus, o Criador infinito e ilimitado, que sempre existiu, que nada lhe precedeu, que não foi criado por nada e ninguém, ele é o Criador, portanto apenas e tão somente ele tem o poder de criar algo do nada. Tudo aquilo que foi criado, todos aqueles que são criaturas não têm esse poder. Ele nos falou que esse poder divino se encontra presente ainda no mundo de Atzilut, no chamado mundo da emanação, onde lá as 10 Sefirot estão unificadas plenamente com Deus, estão perfeitamente integradas com a divindade, e não só as luzes da Sefirot, mas também os Keilim, os recipientes da Sefirot. E nós vimos que esse poder de criação, ele se reflete principalmente na última Sefirah, na Sefirah de Malchut, reinado, soberania, aquela que dá origem a todas as criaturas. E nós vimos também a relação desse conceito de criação ex nihilo com a Sefirah de Malchut, com o atributo de Malchut, uma vez que só existe rei quando há povo, quando há súditos, e o povo e súditos tem que ser composto de pessoas estranhas, alheias ao rei, não filhos, não familiares, etc. Da mesma maneira, somente quando algo é criado do nada, que aquilo que foi criado, aquela substância que apareceu, que surgiu, ela não tem nenhum vínculo com sua origem inicial, porque a origem inicial era o nada. Não é que esse nada foi evoluindo e foi sendo processado até que surgiu dele algo, não. É uma criação absolutamente inédita. Portanto, acaba não havendo vínculo explícito, revelado, evidente entre aquilo que foi criado, algo que foi criado, que surgiu do nada. Não há a própria criatura não sente, não percebe o seu vínculo, sua ligação, sua dependência com aquilo, aquele que a criou. E na realidade esse era o objetivo divino, que houvessem criaturas como nós, por exemplo, que estão desvinculadas, que não percebem a força criativa, a força atuante de Deus dentro de si, mas assim nós somos considerados não, entre aspas, familiares, nós somos os súditos, nós somos o povo que, alheios ao rei, podem então coroá-lo, quando esse povo escolhe se subordinar ao rei, aceitando sobre si o jugo do seu reinado. Dessa forma estão coroando, e esse era o objetivo e propósito da criação. Deus queria ter essa morada aqui no plano inferior, sendo produzida por nós, criaturas inferiores, desvinculadas, ou na sua percepção, na nossa percepção, nós parecemos desvinculados do Criador. Nós imaginamos que somos criaturas autossuficientes. Até aqui o Alter Rebbe nos explicou em relação à criação ex nihilo, conforme ela é derivada da Sefirot, inclusive dos planos posteriores, não só de Atzilut, da emanação, mas também Briá, Yetzirah, Asiá, que nós vemos que esse poder acaba se estendendo também a esses mundos seguintes, subsequentes, através daquele Kaf, através daquela linha de luminosidade divina, infinita, que ela atravessa e ultrapassa as barreiras, inclusive a tal da Parsá, mesmo aquela cortina, aquela divisória, que há, aquele tzimtzum, maior condensação que existe entre o final de Atzilut e os mundos posteriores, mas nós vimos que essa luz infinita que possui dentro de si, uma vez que a luz é semelhante, é similar à luminária, a sua origem divina, ela tem as mesmas propriedades dela, e ela mantém a propriedade, a capacidade criativa também, de criar ex nihilo. A partir de agora ele vai nos explicar que esse aspecto de criação de algo do nada se manifesta de forma mais revelada exatamente no nosso plano terrestre, exatamente no nosso mundo físico e material. Aqui se manifesta de forma mais intensa do que em todos os planos superiores, todos os planos anteriores espirituais elevados, onde se manifesta de forma mais evidente esse poder de criação ex nihilo, exatamente aqui no mundo físico e material. Isso que continua o Alter Rebbe nos dizendo, Ve'od zot,
E além de tudo que nós dissemos acima, Yeter al ken al kol anal, de forma adicional, acrescentando em relação a tudo que já foi mencionado anteriormente, aquilo que nós falamos, que a luz, o facho de luz, aquela linha de luminosidade que ultrapassa, que atravessa as fronteiras entre os mundos espirituais, porém, quando ela atravessa, como nós falamos, a luz solar, depois que ela esbarrou na cortina, na persiana, mesmo que passe alguma coisa, já não é a mesma luz, não é? Diminuiu aí de forma incomparável ao que era, pelo menos a quem está do lado de dentro, não é? Diminuiu de forma essencial em relação ao que ela era antes de se deparar com essa cortina. Portanto, essa luz que sobra depois do obstáculo da interferência daquilo que a encobre é uma reará, é um reflexo. E nós falamos, então, existe o primeiro reflexo da luz da linha de luz original, depois passando por mais uma etapa, uma condensação, acaba se tornando o reflexo do reflexo. Quer dizer, vai diminuindo bastante, se condensando, até que se torna o reflexo do reflexo do reflexo. Não é? Como mencionamos acima. Porém, ele nos diz que essa luz, por mais que ela vai se condensando, essa luz divina com o poder criativo, por mais que ela vai se condensando, vai se ocultando, vai sendo diminuída, etc., porém ela exibe a sua força e poder, onde ela se manifesta, onde se revela sua força e poder, Beyesoda Afara Gashmi, nos diz justamente no elemento terra, aqui no mundo físico, aqui ela aparece de uma forma manifestada, de uma maneira muito intensa, Begilui Atzum Beyeter Oz, Misodot Elyonim Mimena, e aqui ela se revela de uma forma mais elevada, de uma forma superior, muito mais intensa, mesmo em relação aos demais elementos. Ou seja, ele nos diz que justamente no elemento terra ela está presente, evidenciada de forma muito maior e intensa do que nos outros elementos. No mundo físico, elementos fogo, ar e água. E ele nos diz que essa luminosidade, esse brilho, inclusive, transcende não só os outros elementos terrestres, mas mesmo as hostes celestiais, todas as criaturas celestiais e espirituais, elas não têm o nível de revelação da luz divina criadora, com a capacidade de criar, como se manifesta no elemento terra. Aqui no plano terrestre, no mundo físico, isso se manifesta de forma mais intensa do que nos outros elementos e que nos outros mundos espirituais também. Portanto, apesar que essa luz divina, descendendo pelos níveis dos universos espirituais, tomando corpo, se materializando, ela, teoricamente e de fato, vai se diminuindo, vai se condensando, vai sendo ocultada, por isso vai se tornando reflexo do reflexo, de um outro reflexo, etc. Vai diminuindo. Mesmo assim, ele nos diz. E quem se lembra, nós estávamos falando, associando isso a um plano, a um nível espiritual tão elevado, transcendental, que ele envolve, ele abarca, ele circunda toda a criação, e diante desse nível, círculo aqui é uma metáfora, mas assim como no círculo não existe início nem fim, não existe topo, cabeça ou extremidade inferior, não é? Da mesma maneira, em relação a essa luz chamada envolvente transcendental, a luz divina de Sovev Kol Almin, que ela circunda todos os universos, porque ela é tão superior às criaturas que não pode ser internalizada por elas. Então aqui, nesse aspecto, não existe nenhum nível espiritual de qualquer categoria, não só os mais elevados, mas mesmo os mais baixos, inferiores, onde essa presença divina, essa luz divina, não deixe de se manifestar. Então ele se manifesta embaixo da mesma forma, embaixo espiritual, nos níveis inferiores espirituais, exatamente como acima também. Portanto, mas mesmo assim ele nos diz onde se faz presente de forma mais intensa e revelada o poder de criação de Deus
de algo do nada, justamente no elemento terra, aqui no plano físico, material, mais do que nos planos espirituais superiores. Aqui se trata de um nível divino, único e exclusivo, o poder de criar do nada, portanto é um nível elevadíssimo, mas paradoxalmente, onde ele se revela e se manifesta, onde ele está mais evidente, justamente nos planos mais baixos em termos de espiritualidade, no nosso mundo físico, e até no mundo físico em qual dos fundamentos ele nos diz, essencialmente no elemento terra, que é o mais baixo de todos. Porque todos os outros níveis espirituais e níveis superiores, eles não têm a capacidade, eles não têm o poder e habilidade de constantemente produzir algo do nada, de criar algo ex nihilo. Nos níveis superiores não existe essa capacidade. Houve essa força, essa energia divina que foi aplicada nos 6 dias do Gênesis, nos 6 dias da criação, e depois isso é renovado constantemente. Mas inovar, criar algo novo no plano espiritual superior, criar algo do nada, então lá eles não mantêm essa capacidade, essa propriedade de constantemente estar renovando essa criação, criando algo do nada absoluto. Enquanto isso ele nos diz que isso não ocorre nos planos superiores, como sim acontece que Yesod Afar Amatzmiach Tamid Yesh Me'ain. Nós encontramos essa manifestação de forma constante, de forma contínua no elemento terra, que constantemente ele faz brotar do nada vegetações, Hemassavim Beilanot, tanto ervas como árvores, que elas crescem regularmente, crescem continuamente, a partir do poder vegetativo, do poder de crescimento que Deus embutiu dentro da terra. Isso faz com que as plantas, com que as ervas permaneçam durante toda a história, durante todo o tempo, se renovando, crescendo, surgindo, aparecendo, etc. Então, aqui ele abre um parênteses e nos diz, a gente poderia imaginar, será que isso é resultado desse chamado Koach HaTzomeach, do poder de crescimento vegetativo que Deus embutiu na terra, ou será que isso é derivado, que esse crescimento das ervas, das plantas, das árvores, ou será que isso é derivado de uma força espiritual superior? Diz o Alter Rebbe que nós encontramos passagens nos nossos sábios que dizem Ve'amazal hamakeb bo ve'omer gadel ou gedal. Se fala que existe como um mazal, existe uma força espiritual que seria como um mazal, como a sorte, o destino de cada criatura, e se diz que até cada fiapo de cada grama, não só cada planta, cada um individualmente, cada criatura, não só criatura humana, mas até uma criatura do reino vegetal, ela também tem o seu mazal, que como que o golpeia, que puxa lá de cima, motivando, dizendo, dando a ordem, cresça, cresça, cresça. Não é? Então, aparentemente existe aqui um conceito de mazal, que é um conceito espiritual, que dele deriva o crescimento vegetativo das plantas, das ervas, etc., das árvores. Mas diz o Alter Rebbe, Hainu, isso se trata, essa menção dos nossos sábios se aplica quando, Leachar shekvar tzamach haesef, depois que já brotou a planta, uma vez que ela já brotou, ou seja, esse mazal, essa força espiritual, não é que produz e faz ela ser originada ou criada ou surgir a partir do nada. Depois que ela já existe, depois que essa erva, depois que essa planta já brotou, então o que motiva ela a crescer é o seu mazal, é essa força espiritual, esse signo espiritual. porque de fato o mazal
essa força, poder espiritual correspondente à planta, à erva, não é que ele diz para ele surja, apareça, não é? Brote do nada, torne-se algo, não? Ele apenas, depois que isso já brotou, depois que isso já surgiu, ela mikoten legodel belaset pri, apenas ele diz depois que ele já existe, que já surgiu na superfície, somente para crescer mais, para deixar de ser pequeno, tornando-se grande, ou para ostentar o fruto da sua espécie em particular, seja aquela planta ou aquela árvore que é uma árvore frutífera para que ela renda os frutos, kol min vemin bepratei pratiut, cada um na sua forma específica, ou seja, cada planta ou cada árvore produzindo aquilo que lhe corresponde de forma específica. Portanto, a força desse Mazal, essa força espiritual presente e atuante sobre as plantas, sobre as ervas, se aplica apenas depois que elas já existem, depois que elas já brotaram. E isso as motiva a crescer e a frutificar. Mas antes de terem brotado, lemiomar kol mazal o mazal, lechol eseb vaeseb beprate pratiut. Para quem o mazal vai dizer cresça, se ainda não existe, se ainda não surgiu, se ainda não brotou? Então, quando cada mazal e mazal, quando cada força espiritual correspondente as respectivas plantas, ervas, árvores, etc., ou cada tipo de vegetação, na sua forma específica, quando ele diz para ele e para ela para crescer, somente depois que ela brotou, depois que ela já existe. Porém, o que a faz existir, isso é essa força criativa que Deus embutiu no solo, no solo, na terra. É isso que a faz crescer, como crescendo do nada. Em outras palavras, essa força espiritual que está ligada ao crescimento das plantas, das árvores, é apenas ao crescimento, mas não ao surgimento e à criação. E aqui o que o Alter Rebbe está querendo nos enfatizar é aquele ponto que ele disse, que onde nós encontramos o poder da criação, de criar algo do nada, de forma evidente, justamente aqui no elemento terra, na parte mais baixa do mundo terrestre e físico. Portanto, ele nos diz, me'akoach hatzomeach shebo sheu ain veruchani vehem gashmim. Então aqui se manifesta esse poder divino de criação, de uma vez que esse poder de crescimento embutido na terra, que é algo intangível, é algo que é como nada, é algo, uma força espiritual divina que Deus colocou sobre a terra, enquanto que as plantas, as árvores, as ervas, aquilo que vai nascer e vai crescer da terra, é algo físico consistente, né? Algo palpável. Isso que ele nos diz, essa força de crescimento que Deus embutiu na terra, ela que está presente dentro dela, fazendo surgir uma substância, algo físico, a partir de algo espiritual, algo abstrato, que era esse poder criativo de Deus que está embutido na terra o tempo todo, até os nossos dias, não só durante a criação, durante o Gênesis, mas isso continua vigorando, continua funcionando durante toda a história do mundo. Ele nos explica isso cabalisticamente a seguir. Ou seja, que esse poder, que é um poder espiritual que Deus embutiu na terra, ele é, portanto, não só um reflexo daquela linha de luminosidade que se estende, que sai dos planos mais elevados, desde Atzilut e antes disso, chegando até o mundo inferior de Asiai, no campo de Asiai, no mundo físico, material de Asiai, dentro do elemento terra. Ele nos fala que isso tem a ver com algo mais, com a luz envolvente, a luz circundante que a gente falou, que é aquela mais transcendental, mais elevada, que em relação a ela não há espaço vazio dela. Ou seja, sobre ela se manifesta, sobre ela se aplica o conceito de onipresença divina.
Porque, como nós falamos, espiritualidade e divindade não tem espaço, não ocupa espaço. Então, isso que nós falamos, que num nível em Atzilut tem mais presença da luz divina, em Briá menos presença, isso é em relação às criaturas, em relação à energia divina que pode ser capturada, que pode ser contida pelas criaturas, mas em relação à luz divina transcendental essencial, ela está presente por toda parte, em todos os níveis, sem qualquer variação, tanto nos níveis para nós vistos como superiores, como nos níveis, na nossa percepção, mais inferiores em termos espirituais. Isso seria, ou seja, dentro da Kabbalah, por isso se fala, existe uma ashpah, existe um fluxo de transmissão que vem, aqui ele nos trouxe um conceito de Yosher, que vem como, por assim dizer, em linha reta. Quando ele vem em linha reta, tudo isso numa linguagem figurativa e metafórica. Em linha reta existe aquilo que está em cima, aquilo que está mais no meio e aquilo que está embaixo. Mas quando nós tratamos daquilo que é chamado na Kabbalah de Igulim, como essa luz que brilha e ilumina em círculos, então não há começo, não há fim, não há o topo superior, ou de cima, ou de baixo, isso abrange tudo por igual. Portanto, esse poder criativo pode se manifestar, mesmo nesse plano, até que para nós pareça paradoxal, mesmo nesse plano mais baixo e inferior, no mundo físico, material, terrestre, no elemento terra, aqui embaixo. Benzot, isso que ele nos explica, o Alter Rebbe, Benzot, ela mishum deraglei ak mistaimim betachtit asiyah. Ele fala, isso é derivado de um conceito cabalístico que se fala que a parte inferior do conceito supremo chamado de Adam Kadmon, como o ser superior, se fala que a parte mais baixa desse nível espiritual, ela termina, ela esgota-se betachtit asiyah, no plano mais baixo do mundo de Asiyah, que dos 4 mundos é o mais inferior. Betachat raglah, embaixo, abaixo, entre aspas, das suas pernas, embaixo do seu nível mais inferior, Meir Oren Sof Baruchu, lá se faz presente, ou seja, isso que nós falamos em linha reta, naquilo que é chamado Ashpah de Yosher, não é, direta ou em linha reta, então isso é considerado inferior. Mas em relação ao Sovev Kolalmin, ao circundante, isso não vai ser considerado superior ou inferior, porque o círculo ele abarca, abrange dentro de si a todos por igual. Meir Oren Sof Baruchu Sovev Kolalmin. Então, mesmo nessa parte inferior, brilha, se faz presente, ilumina essa luz transcendental divina que envolve e circunda todos os mundos e por igual, bli hefsek, sem qualquer interrupção. Ela não foi submetida aos tzimtzumim, as condensações ou interrupções de parsá, de cortinas que condensam, diminuem a luz. Não é? Bli hefsek rab benehem, sem divisórias entre eles. Rak igul adam kadmon levador, igule adam ak levador. Tudo uma luz circundante, como nós falamos, que envolve, abrange, abarca tudo e todos por igual. Portanto, dessa luz divina poderosíssima, ela pode haver uma revelação, uma manifestação mesmo nesse plano inferior. E, portanto, esse poder de criação ex nihilo, esse poder exclusivo de Deus que pertence a Ele, ele pode se manifestar mesmo no mundo de Asiyah, não só no plano mais baixo espiritual de Asiyah, mas chegando até o nosso mundo físico terrestre, onde ele se manifesta, como ele vai elaborar mais, justamente no elemento terra, na terra aqui, através do crescimento vegetativo de tudo. Continua, Alter Rebbe nos diz, Vegam akav meor ein sof amistayem besium raglei ak meir mimata lemala bibchinat or choser. Ele nos diz, existe aqui mais um detalhe, mais um aspecto, que mesmo em relação àquela linha de luminosidade divina, que desce, não aquela luz que envolve fora de forma circular, entre aspas, mas mesmo daquele facho, daquela linha de luminosidade divina, que desce, por assim dizer, de forma reta. E ela termina a sua
atuação, termina a sua revelação. Besium Ragleiak, na parte mais baixa do ser superior, que isso seria, metaforicamente falando, o mundo de Asiá, o mundo espiritual de Asiá, que é o plano mais baixo. Mas ele nos diz, mesmo de acordo com esse aspecto, também existe uma explicação por que aqui essa luz se manifesta com mais intensidade do que nos planos mais elevados. Meir mimata lemala bibchinat or choser. Aqui ela ilumina e brilha de baixo para cima, como o efeito do Or Choser, aquilo que nós já vimos anteriormente, que ela aqui brilha como ricocheteando, como aquele efeito da luz refletida, ou seja, quando ela bate, quando toca, bate no final, né? Como a gente diz, assim como a bola, quando bate na parede, ela volta e volta até com mais força. O exemplo que nós demos, que o Sol, ele brilha sobre a Terra, e nas camadas superiores da atmosfera, lá a temperatura é mais fria. Teoricamente, acompanhando esse raciocínio, quanto mais o raio do Sol, a luz solar, se afasta da luminária do astro, então deveria o seu calor diminuir de intensidade, ou a sua luz. Mas na prática nós vemos que justamente aqui na superfície da Terra faz mais calor do que 10 mil metros acima da superfície. Por quê? Porque quando essa luz solar ela bate aqui, chega na extremidade e bate no solo terrestre, então existe esse efeito chamado de Or Choser, da luz refletida, que então ela se manifesta com mais força e por isso aqui faz mais calor, é mais quente do que nas alturas da atmosfera, 10 mil metros acima do solo, etc. Então isso é só para ilustrar esse conceito de Or Choser, da luz refletida, quando ela esbarra, entre aspas, quando ela bate na extremidade e começa a voltar, ela recupera uma intensidade maior, se faz presente nela uma força mais intensa, e é isso que acontece também, cabalisticamente explicando, porque que justamente no plano inferior mais baixo, no mundo de Asiá, no final da revelação do ser superior, enfim, por que aqui se manifesta com mais intensidade o poder de criação divino? Como shemelubash be'arich anpin ve'avo ve'zun de'atzilut, meir be'or choser mimalchut de'atzilut. Da mesma forma que esse mesmo princípio nós encontramos também acima. Ou seja, nós sabemos que, falando só do mundo de Atzilut, do campo de emanação, a luz divina se manifesta primeiro na Sefirot, Chokhmah e Binah, né? Que são chamadas de... Ou seja, primeiro se diz que essa luz que é proveniente ainda de Keter, do nível chamado Arich Anpin, ela se manifesta em Chokhmah e Binah, que são chamadas figurativamente de pai e mãe, já que elas geram as próximas Sefirot, Av Vaem. Depois essa luz prossegue se manifestando, se revelando nas 6 Sefirot inferiores, até chegar na Sefirah de Malchut, que isso é chamado como a união do elemento masculino e feminino, Vezum de Atzilut. E na prática, porém, se diz Meir Beor Choser Malchut de Atzilut, a luz original divina, mais forte e intensa, que estava em Arich Anpin, em Keter, antes de passar por Chokhmah e Binah, antes de Chokhmah e Binah passar para Zeir Anpin e chegar em Malchut, onde ela vai se manifestar com mais intensidade, quando ela estiver refletida na última e mais baixa de toda a Sefirot de Atzilut, que é Malchut de Atzilut. O Malchut de Atzilut, o Bechinat Keter mimata lemala, já que lá ela se revela e se manifesta com mais força e intensidade, como a sua intensidade original nas alturas espirituais mais elevadas. Por isso, de fato, existe essa visão na Kabbalah que também Malchut, na contagem de baixo para cima, ela é chamada de Keter. Ela é chamada a principal, a superior, como a coroa, Keter Malchut, ou como a gente já viu várias vezes, Benautz, Tchilatan, Besofan, o começo deles está gravado na finalização, o começo da revelação da luz divina superior, ele se manifesta onde? Justamente, de forma mais intensa, ele se manifesta no final, na Sefirah de Malchut. Nos diz o Alter Rebbe que esse princípio de Nautz, Tchilatan, Besofan, do início se manifestar, estar fixado no final, isso se expressa no final, assim como nós encontramos em Atzilut,
nós encontramos também em toda a estrutura espiritual, aquilo que a Kabbalah chama o ser superior, que chegando até o mundo de Asiá, não só dentro de Atzilut, se aplica esse conceito, esse princípio, mas também em todos os 4 mundos da mesma forma. Isso que continuou o Alter Rebbe nos dizendo, Vekacha u besium akav, então exatamente como ocorre em Atzilut, que justo no final a luz refletida se manifesta da forma mais intensa como no seu estágio original mais elevado, o mesmo acontece também besium akav, onde termina a extensão dessa linha de luminosidade divina, chamado de uma linha porque já é uma luz condensada, Amistayem besium ayosher deragleiach, que ela termina, ela conclui a sua iluminação, o seu brilho no final dessa etapa, dessa extensão que é chamada a parte inferior de Adam Kadmon, Meir Mimata Lemala, porém, justo quando ela chega lá embaixo, lá se manifesta o poder superior mais elevado, da forma que estava originalmente acima, lá ilumina Mimata Lemala, de baixo para cima, Lebechinat Ora Neshama de Malchut de Asiá. Ou seja, lá se faz presente, isso evoca, atrai dentro de si a luz da espiritualidade da Sefirot, a espiritualidade do nível Neshama, daquilo que é chamado o Malchut de Asiá, naquele nível mais baixo, de Malchut, ou seja, porque a Sefirá de Malchut, ela inclui dentro de si todas as 10 Sefirot, ela tem uma combinação com todas as 10, está combinada consigo mesma, ela é a mais baixa da Sefirot, portanto a combinação dela consigo mesma, que é chamada de Malchut, representa a combinação de nível mais baixo e inferior, e aqui do plano espiritual mais baixo, de Asiá. Porém, ele nos diz Sheu Elokut Mamash Mechitzoniut Akelim de Malchut de Atzilut, mas ele afirma que mesmo esse nível que é mais baixo e inferior em termos espirituais, porém ele continua sendo divindade explícita, ele não só que contém, mas ele é divindade de fato, aquela divindade que está proveniente, derivada do lado externo dos chamados Keilim, recipientes da Sefirot, de Malchut de Atzilut, que é derivado deles. Portanto, ele nos diz que justamente no final dessa linha de luminosidade divina, lá existe um brilho adicional, lá existe uma iluminação mais intensa, que é resultado dessa luz refletida quando ela chega no final, quando ela esbarra no final, quando ela está ricocheteando, não é? Por isso, justamente na parte mais baixa, existe o mundo espiritual de Asiá, ele dá origem ao nosso mundo físico e terrestre. No mundo físico e material, a parte mais baixa é o elemento terra. Então, na parte mais baixa do mundo material, que é derivado da espiritualidade mais baixa de Asiá, justamente aqui existe uma revelação mais intensa da divindade, da essência divina, que tem o poder de criar do nada. Isso que vai se refletir e vai se manifestar justamente na terra, no solo da terra. O Lefi continua, o Alter Rebbe nos diz, Lefi, Mashe Katuv Besefer HaGilgulim Perekaf Vav Belikutei Amarim, aquilo que é trazido nos escritos dos ensinamentos do Arizal, no Sefer HaGilgulim, que também já foi mencionado na primeira parte do Tânia, capítulo 6 do Tânia, etc. Mitlabeshet tchila he'ara zu shel hakav de'or ein sof be'or ha'atzilut sheba'asiyah. Ele nos fala, como aqui cabalisticamente explicando, ele nos traz referências de como ocorre esse processo, segundo explicado na Kabbalah, porque se diz que cada um desses 4 mundos, desses 4 planos espirituais, ele contém os outros. Ou seja, existem, por exemplo, tomando o mundo mais baixo, que é Asiá, mas existe dentro de Asiá Atzilut de Asiá, Briá de Asiá, Yetzirá de Asiá, Asiá de Asiá. Existe, por assim chamar, a emanação, a parte mais elevada, dentro de Asiá, o plano mais elevado de Asiá é chamado de emanação, Atzilut de Asiá. Existe Briá de Asiá, como o mundo da criação, dentro de Asiá, até o plano mais baixo, que é Asiá de Asiá. Então, cada um dos 4 mundos
existe essa subdivisão deles envolvidos com os outros. Então ele nos diz que o que ele nos traz, que é trazido na Kabbalah, que essa luz divina intensa ela é revestida primeiro, essa luz que é uma extensão, que é derivada dessa linha de luminosidade da luz infinita de Or Ein Sof, ela primeiro se reveste Beorah Atzilut B'Asiyah, naquele plano mais elevado dentro da própria Asiyah, que é chamado Atzilut B'Asiyah. O Mimena, e depois ela desce Lebriah V'Yetzirah Sheb'Asiyah para os planos posteriores, planos mais baixos de espiritualidade dentro do próprio Asiyah, que são chamados de Briah e Yetzirah Sheb'Asiyah. O Mehen Libchinat Ora Neshama de Malchut de Asiyah, até descer, ou seja, ele nos diz que esse é um processo gradual na realidade, até chegar no ponto mais baixo, que é esse nível e categoria, que é chamada a luz da Neshama, a espiritualidade derivada desse facho, dessa linha de luminosidade divina, conforme ela se reveste no plano mais baixo, depois que foi diminuída, processada, etc., até que ela chega em Malchut de Malchut, no plano mais baixo, Malchut de Asiyah. ועל-ידי זה יש כוח ועוז בסיום הכלי דמלכות דעשייה שביסוד עפר. Mas ele nos diz como essa luz, na realidade, originalmente ela é derivada de um nível muito elevado, é uma luz divina infinita, é um facho de luz, é uma extensão, é uma linha de luminosidade, mas que é oriunda da força divina de criação, de criar do nada, etc. Por isso ele nos diz, apesar de todos os descensos, apesar de todas as condensações, apesar de todas as adaptações, e o mundo vai sofrendo essa evolução, porque vão surgindo criaturas cada vez menos espiritualizadas, num nível espiritual mais baixo, até poder surgir até criaturas físicas e terrestres como nós, no mundo material. Mas ele nos diz como aquela luz original, ela continua atuando, e ela está presente, e ela mantém suas propriedades, por mais que houveram adaptações no mundo, por mais que houveram ocultamentos de divindade, por mais que houve condensações de espiritualidade, mas mesmo assim ele nos diz que essa luz, ela mantém a força e o poder, mesmo Besium Akli de Malchut de Asiyah, mesmo quando ela se faz presente depois de processada, chegando no nível mais baixo, Malchut de Asiyah, Shebeyesod Afar, que se manifesta no elemento terra, no mundo material. והוא מאמר תדשי הארץ, להיות פועל בקרב הארץ, תמיד לעולם ועד. Ele nos diz, porém, essa força divina, essa luz divina, essa energia divina, inclusive essa energia divina criativa, ela continua presente, pode ter sido adaptada, condensada, ocultada, etc. Mas ele nos diz que dela continua derivando, mesmo no plano mais baixo e inferior, o poder criativo, a força de criar algo do nada. Isso se faz presente e se manifesta de forma palpável, tangível, observável por nós aqui no elemento terra. E ele nos fala que essa energia divina aqui presente está ligada com esse poder criativo que ela possui, que ela mantém. Isso está ligado com a palavra divina que foi pronunciada no Gênesis, que a terra produza ervas. Essa era a ordem divina, que o poder vegetativo, o poder de crescimento da terra fizesse brotar ervas, plantas, etc. Mas aqui ele nos diz que constantemente, eternamente interage dentro da terra. Então aqui na terra nós vemos uma novidade diferente dos outros pronunciamentos divinos que eles criaram durante o Gênesis, e somente durante o Gênesis, depois eles vão sendo renovados e mantidos, apenas se administra, a maneira de dizer. Na verdade, a criação se renova a cada dia, a cada instante, mas mantendo-se aquilo que foi criado, que estava criado. Porém, ele nos fala a novidade nessa palavra, nessa ordem divina em relação à vegetação, que a terra produza ervas, etc. Isso é algo que tem um efeito contínuo, é algo que continua
produzindo e rendendo novas criaturas, não só nos 6 dias do Gênesis, mas continua fazendo a terra brotar da terra, plantas novas, ervas novas, etc. Portanto, isso manifesta o poder de criação de Deus, que continua criando e inovando, trazendo criações inéditas na face da terra. להיות פועל בקרב הארץ תמיד לעולם ועד, ele atua na face da terra constantemente e eternamente, sempre. E aqui ele nos diz, Alter Rebbe, ele abre parênteses aqui, nos diz, Bechinat Ein Sof, ולא בלבד בששת ימי בראשית, כמאמר ישרצו המים ומאמר תוצא הארץ נפש חיה, מחוכמה דמלכות דעשייה. Ele nos diz que esse dito, esse pronunciamento divino, que está relacionado com a terra e a produção da terra, ele tem um efeito contínuo e infinito, de forma infinita, e não, ou seja, atuando e produzindo não somente nos 6 dias da criação no Gênesis, diferente das ordens divinas que foram dadas, por exemplo, que as águas produzam múltiplas criaturas que rastejam, etc. E elas produziram, mas quando? Nos 6 dias do Gênesis, ou a outra ordem divina que também foi emitida durante os 6 dias da criação, que a terra produza seres vivos, produziu seres vivos, animais, etc. Mas essa produção nova, inovando, criando do nada, ocorreu apenas naqueles 6 dias do Gênesis. E desde então, uma vez que esses pronunciamentos foram manifestados apenas lá, então não são criados a partir do nada. Depois os outros animais, os outros répteis, etc., eles se reproduzem e com isso criam, e com isso eles preservam o espécime, ou seja, as novas criaturas marinhas ou criaturas animais, terrestres, etc., eles não são criados do nada, não surgem a partir do nada, começa a surgir a partir, não é, do pai, da mãe, vêm os filhotes, não é? Então eles são produzidos dessa forma. E aquilo que foram criados do nada aconteceu apenas nos 6 dias do Gênesis. Mas ele nos diz que essa força, Nefesh Chaya Michokhmah de Malchut de Asiyah, essas ordens elas derivaram da Chokhmah de Malchut de Asiyah. Ele nos fala que naquele período do Gênesis, Shebezayin Yemei Bereshit, Eir Ba'olam Hazeh, He'ara Me'or Ein Sof, Bechesed Chinam, Bli He'alat Ma'im Nukvin Klal, porque durante esses 7 dias da criação, incluindo o Shabbat, se fazia presente e iluminava no mundo um reflexo, uma irradiação da luz infinita de Deus, numa forma de bondade gratuita. Ou seja, ninguém precisava fazer nada para conceber ou para fazer nascer, para surgir algo. Nascia por si só, vinha tudo de cima por uma bondade divina, sem a necessidade de um estímulo, iniciativa, ou até de um ato nosso, mesmo o ato da concepção, ou mesmo entre os animais, etc. Né? E ele nos diz, isso era naquele momento, depois cabe a nós, ou todas as criaturas, mesmo que seja para criar os filhos, para concebê-los, tem que se fazer alguma coisa aqui. Já não vem isso sozinho, naturalmente, de cima, etc., espontaneamente, tem que haver uma iniciativa nossa, uma ação terrestre aqui por parte das criaturas. Diferente disso, ocorre em relação às plantas e vegetação, que elas continuam nascendo e crescendo, e até do nada, sem uma iniciativa tão intensa por parte das criaturas. Isso que ele nos fala de forma adicional, além daquilo que nós falamos, que existem ervas que brotam como do nada, sozinhas, etc. Isso é derivado da força infinita de Deus, do poder criativo de Deus, que se manifesta na terra. Ele nos fala que essa é uma ação contínua, é uma força, esse poder de crescimento vegetativo presente na terra é algo constante, contínuo e ininterrupto. Por isso a terra pode continuar gerando, trazendo plantas, etc., ad infinito. Ele
Nos fala que nisso se reflete também o poder infinito de Deus, o poder ilimitado, criativo, o poder único de Deus de criar do nada. E esse assunto ele nos diz, esse poder de criar do nada estava evidente no Gênesis, nos 7 dias da criação, em relação a todas as criaturas, mas depois, como nós falamos, as criaturas elas passam a surgir de outra forma, de outra maneira, e não sozinhas, espontaneamente, ou pela força divina, etc. Diferente do que ocorre em relação à Terra, como ele vai nos explicar mais. Então, por exemplo, grama. Existem certas coisas, por isso se assemelha mais à criação ex nihilo, aquilo que é criado, que vem do nada, porque plantas e árvores pode ser que você semeia, e nós já vamos falar sobre isso, você está semeando e a partir dessa semente surgiu algo. Então não é que o algo surgiu do nada absoluto, porque pelo menos uma sementezinha você colocou lá na terra, certo? Mas existem ervas, assim como existem como vem a própria grama, fiapos de grama, que eles crescem, ninguém plantou, ninguém semeou, ninguém cultivou e etc., e mesmo assim eles brotam e eles crescem. Ele nos fala que isso é uma expressão, é um reflexo do conceito de criação ex nihilo, de uma criação de algo a partir do nada. É um reflexo dessa força divina, intensa, única, exclusiva de Deus, que se reflete e se manifesta justo no plano mais baixo, no plano inferior, justamente no solo da Terra, na parte mais baixa do mundo terrestre. Então, isso que dá o poder de Leatzmiach Hasavim Veilanot Upeirot Me'ain Leyesh Tamid Midei Shana Beshana. Essa força, esse poder presente na terra é o que faz a vegetação e as árvores e frutos brotarem do nada, se tornando algo substancial, isso acontecendo continuamente, ano após ano. E essa regularidade, essa constância, essa continuidade é até um tipo, uma espécie de força infinita. O que isso significa? Talvez o mundo seja finito, e o mundo é finito, e até na sua história, até de acordo com o judaísmo, o mundo tem um prazo, né? Tem um prazo para expirar. Mas se o mundo permanecesse ad infinitum, se o mundo permanecesse existente durante todo o tempo, a Terra continuaria produzindo de forma incessante, de forma contínua, ininterrupta, as plantas, os frutos, as ervas, etc. Então, isso que, na prática, talvez o mundo seja limitado em anos, em história, mas esse poder presente na Terra, que faz brotar, que faz crescer, de fato é um poder que reflete, um poder extenso, contínuo, ininterrupto, que é infinito. Nos diz o Alter Rebbe, nós vemos que existem plantas que crescem ano após ano, como nós falamos de ervas, ou da grama, etc., que sem nada ser semeado, sem nada ser plantado, mas elas vêm naturalmente apenas e tão somente do poder de crescimento vegetativo que Deus impregnou no solo da terra. Porém, existem outros vegetais que eles crescem a partir de sementes. Então aqui não é que vieram do nada absoluto, vieram de uma semente. Apesar que na prática nós sabemos também que só se começa a fincar raízes, a planta, ou aquilo que vai dar origem à árvore, justamente quando aquela semente, por mais pequenininha que fosse, justamente quando ela começa a se desintegrar, quando ela vai se deteriorando na terra, quando ela vai se tornando nada, quando justamente ela vai se deteriorando, daí começa a fincar raízes e aparece a planta, ou depois a árvore e assim por diante. Então ele nos explica que mesmo naqueles elementos vegetais que crescem através de sementes também, ou seja, então não é literalmente que vieram do nada, mas ele nos fala que existe também um aspecto de ex nihilo, de algo que é proveniente do nada, como
Então ele fala que há uma divisão nos tipos de vegetais que crescem a partir da terra. Ela sheyesh mehen alidei he'alat man. Existem elementos vegetais, ou árvores frutíferas, ou etc., plantas, ou a colheita, aquilo que a gente colhe, aquilo que foi semeado, plantado, que eles só vêm, só surgem, só brotam através daquilo que é chamado na linguagem cabalística, quando existe um estímulo, quando se oferece algo em termos de águas femininas, ou seja, quando há algum estímulo, quando é feito algo pelo elemento receptor para estimular e despertar a atração do fluxo do transmissor, daquele que dá, ou seja, para estimular e motivar a produção da terra. Aqui o elemento produtor, o elemento transmissor é o próprio solo terrestre, que ele tem a capacidade de produzir, etc., mas é necessário aqui algum estímulo do receptor, e esse estímulo consiste em depositar lá uma semente, né? Mas mesmo assim diz o Alter Rebbe, mesmo que então aqui o surgimento não veio do nada, porém ele nos fala, porém o resultado continua sendo equiparado a algo que vem do nada, porque porque se nós formos equiparar e comparar, nós vamos ver que a semente que foi plantada não tem nenhuma comparação, não tem nenhuma proporção, nem nenhuma associação em absoluto em relação ao fruto. Aquela sementezinha daquele tamanhozinho não tinha gosto, não tinha cheiro, não tinha textura, não tinha absolutamente nada, né? E de repente dessa semente você plantou, você semeou, você plantou e etc, e disso vai sair uma árvore frutífera, e já o fruto, então não só que tem um aumento quantitativo, que às vezes em um fruto só você tem muitas sementes, das quais você pode plantar outras árvores, etc. Mas não somente isso, você tem uma fruta com gosto, com sabor, você tem às vezes odor, cheiro, etc. Não é? Então isso é uma coisa totalmente incomparável à semente. Então a fruta, o fruto, o resultado daquilo que foi plantado, aquilo que é colhido, é tão incomparavelmente distinto e superior àquela mera insignificante semente que foi colocada, que isso é como uma criação de algo do nada. Pegam neget kol ilan imanafim ve'alin. E ele nos diz também, se nós formos comparar, e se nós formos igualar também, o mesmo se aplica em relação à árvore total, com seus ramos e folhas, né? Imagina uma árvore, um tronco e galhos e ramos e folhas. Na semente você não via nada disso em absoluto. Não havia nem desse tamanho e nem de tamanho menor, não havia nada parecido com ramos, com folhas, etc. Então, é como se isso surgiu, esses ramos, folhas ou frutos, como se surgiram do nada, porque eles não estavam presentes ou manifestos dentro da própria semente. Por isso ele nos diz uma vez que a semente é incomparável em relação ao fruto, como já falamos que ele tem gosto, sabor, etc. E a semente não tem absolutamente nada disso, portanto, em relação ao fruto, ela é ainda um nada. E mesmo também em textura, em tamanho, etc., em relação aos ramos, às folhas, que não existe nada disso presente na semente. Então, é como se isso vem e surgiu absolutamente do nada. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz, mesmo se aplica também em relação às múltiplas espécies de sementes e de vegetais, e também aos vários tipos e espécies de grãos, Leitavot meoto garin migarin echad, meot garinim migarin echad, que nós vemos que de uma única semente surgem, passam a existir centenas e centenas de espigas que têm centenas de sementes. E isso tudo é derivado de uma pequenina e única semente. Então ele nos fala isso também na proporção ukmo yesh me'ain, se não é absolutamente, totalmente uma criação de algo que vem do nada absoluto, mas aqui é um grande algo que vem de quase nada. Então é muito semelhante ao conceito de criar algo do nada.
O Mikol Sheken, Akashin e Ashibolim, principalmente quando a gente considera não só as inúmeras sementes que surgem da única sementezinha, mas quando a gente também considera as espigas, a palha e tudo que envolve as sementes, etc., que tudo isso não estava presente, não estava revelado, manifesto na sementezinha, então isso também é como uma criação ex nihilo, como uma criação de algo a partir do nada. Portanto, a gente vê que no campo vegetal existem dois tipos de produção. Existem certas coisas que a terra produz, sem a gente mexer na terra em absoluto. Choveu, a grama cresceu, e etc. e tudo mais. Então existem que a pessoa nem se envolveu, nem participou, não semeou, não plantou, e mesmo assim cresce. Existem outras coisas que o crescimento é exponencial em relação àquilo que foi semeado, àquilo que foi plantado, mas a pessoa tem que colocar alguma coisinha, pelo menos uma sementezinha ela tem que colocar. Ele nos explica cabalisticamente a diferença de ambos. Aqueles frutos que surgiram, brotaram e nasceram através de uma iniciativa nossa, através daquilo que a Kabbalah chama de uma iniciativa, daquilo que desperta através de águas femininas o estímulo que vai atrair o fluxo masculino, o fluxo do transmissor. Quando o receptor toma uma iniciativa, que consiste no semear e plantar, aquilo que vem após uma iniciativa nossa, por mais que é uma mera iniciativa, uma pequena iniciativa, só se colocou uma sementezinha, mas o resultado é muito maior. É incomparável os fiapos de grama que surgem na terra, ou as ervas daninhas que podem surgir sozinhas em relação às sementes, às espigas de cereais, de trigo, etc., ou as plantas, árvores frutíferas que surgem a partir do nosso semear, da nossa plantação. Que eles são muito mais de uma qualidade muito maior e muito mais apreciados, muito mais louváveis, daquilo que cresce sozinho. Mato também cresce sozinho, né? Então eles são muito mais refinados do que aquilo que aparece por si só, derivado apenas do poder de crescimento vegetativo que Deus embutiu na terra. Então ele nos fala que daqui nós podemos entender também no sentido espiritual que existe algo, existe uma força vital, existe uma cota de energia divina vital que Deus emana para o mundo sempre, independente dos nossos atos, a gente fazendo algo para merecer ou não fazendo jus, mas existe essa cota básica elementar que se faz presente sempre para a manutenção do mundo, a sua existência, a sua vida, etc. Isso é derivado da energia divina que Deus manda de qualquer forma. Assim como a terra produz alguma coisa também de qualquer forma, produz algum crescimento vegetativo de qualquer maneira, até sem nada ter sido semeado ou plantado. Porém, existe aquilo que vem como resultado do nosso semear, do nosso plantar, mesmo que aquilo que a gente fez foi algo tão mínimo, lançou uma sementezinha no solo, plantou e etc., mas o resultado é tão esplendoroso, é tão maravilhoso. Da mesma maneira, ele nos diz que a partir disso a gente pode entender no plano espiritual também, que aquilo que o ser humano produz em termos espirituais, quando ele desencadeia uma nova e adicional energia divina, uma força divina, um fluxo de vitalidade nos mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah, etc., até o plano de Asiá, Sheu Tachlit Briat Adam, que esse é o objetivo da criação do ser humano, o ser humano realizar e produzir com suas próprias forças, com a sua iniciativa, com o seu empenho, como isso está relacionado também àquilo que ele já nos explicou também nessa carta, sobre a importância da realização das mitzvot de ordem prática, das mitzvot palpáveis aqui, nesse mundo terrestre, que elas é como, parece uma coisa mínima, enfim, pegou o letrog, pegou o lulav, ou mesmo o tefilim, etc. Parece uma coisa tão simples ou simplória, mexendo, manuseando com artigos materiais, com objetos físicos, etc. Mas isso é como uma sementezinha que desencadeia um efeito transcendental muito maior, trazendo frutos e consequências a nível espiritual e a nível transcendental de forma muito elevada.
Então, assim como os melhores frutos são resultados do semear,